Olá, aqui é a enfermeira Keila mais uma vez com dicas de saúde. Hoje eu vou falar com vocês sobre uma substância muito utilizada, vendida livremente nas farmácias, que você compra sem receita, mas que pode estar trazendo algum prejuízo para a sua saúde. Essa substância é conhecida como paracetamol. É uma substância muito usada em casos de dor, de febre, pois ele é analgésico, antipirético e muitas pessoas não imaginam qual é o risco do uso contínuo dessa medicação. Então, muitas pessoas dão uma dorzinha de cabeça, corre lá, toma um paracetamol. E qual é o risco? O paracetamol, uma medicação que está no número 1 da lista de efeitos tóxicos em todo o mundo. Isso se deve ao fato de ser uma medicação vendida livremente. E qual é o risco? O paracetamol, ele pode causar hepatotoxicidade. O que é isso? Ele pode ser tóxico para o seu fígado. É claro que usado uma vez ou outra, em pequena quantidade, esse risco é mínimo. Porém, no uso contínuo dessa medicação e especialmente agora que estamos vivenciando uma época onde uma doença tem causado muitos problemas, inclusive problemas hepáticos, é hora de repensar o uso dessa medicação. Por quê? Apesar de muitos médicos também receitarem essa medicação, pense bem antes de utilizá-la caso você estiver positivo para essa doença que anda assustando as pessoas aí. Por quê? Porque essa doença ela já é normalmente causadora de problemas hepáticos. Esse vírus ele realmente causa uma tempestade de inflamação no corpo da pessoa e a maioria das pessoas que entra na fase 2 da doença, que é uma fase inflamatória já mais potente, apresenta uma elevação das enzimas hepáticas, o que pode piorar em caso de uso do paracetamol. Isso mesmo, se você tem usado paracetamol, cuide para que seu fígado não fique deteriorado. O paracetamol, causando toxicidade, ele pode elevar suas enzimas hepáticas. Quando você faz um teste lá no laboratório de TGO, TGP, gama-GT, fosfatase alcalina, são enzimas que mostram quando o fígado está em sofrimento. Então, quando tem uma elevação dessas enzimas, o seu fígado está sofrendo, pode estar causando uma agressão ao seu fígado. Então fique atento para que isso não aconteça com você. Muitas vezes temos visto o pessoal falando, são os medicamentos do tratamento precoce que está causando hepatotoxicidade. Talvez não. Talvez seja o uso indiscriminado de um simples analgésico para cortar a febre, para tirar a dor, pode estar causando a elevação das suas enzimas hepáticas. E como fazer se você já usou essa medicação por um longo tempo e tudo, ou então se suas enzimas hepáticas já estão aumentadas? Você pode ficar atento com alguns suplementos, alguns alimentos que ajudam a proteger seu fígado. Especialmente nós temos metionina. Metionina é um aminoácido que está presente nos alimentos, nós temos ele aí na castanha do Pará, nos ovos, nos peixes, É um tipo de uma proteína que ajuda a reduzir o dano hepático. Um outro suplemento muito importante, um outro nutriente muito importante é o selênio. O selênio ele é um mineral antioxidante natural que ajuda a desintoxicar o seu fígado e protegê-lo também dessas agressões químicas que muitas vezes nós temos a partir do uso indiscriminado de alguns medicamentos. Um outro suplemento que ajuda muito a proteger o fígado é a silimarina. Não sei se você já ouviu falar, mas existe suplementos à base de silimarina, uma planta que tem um efeito protetor para o seu fígado e isso é muito importante nesse momento. Então, se você teve Covid, é importante você cuidar da sua saúde hepática, porque provavelmente a própria inflamação do seu corpo já teve um ataque ao seu fígado. Então, cuide para desintoxicar o seu organismo e proteger o seu fígado
dessas lesões. Uma outra questão do uso do paracetamol muito importante, especialmente nessa doença causada por esse vírus aí. Uma outra questão muito importante em relação ao uso do paracetamol e essa doença que nós vemos aí é que essa doença especificamente ela atua inibindo as suas mitocôndrias. Mitocôndrias são organelas dentro da sua célula que produz energia. Então a energia das suas células e do seu corpo é processada dentro das suas mitocôndrias. E esse vírus ele já naturalmente faz uma inibição da produção de energias nas suas mitocôndrias. Só que o uso do paracetamol piora o quadro. Por quê? Porque o paracetamol ele inibe a produção de uma substância chamada glutationa. Essa substância chamada glutationa ela é muito importante na cadeia de produção de energia. Então, se você usa o paracetamol estando doente desse vírus, você pode ter dois problemas como consequência, como efeito colateral. Você pode ter um dano hepático e você pode ter também um dano na produção de energias, ou seja, pela diminuição da glutationa no seu organismo, você vai ter também um problema na produção de energia. Todos sabemos que essa doença, ela causa como um sintoma, um grande cansaço, uma fadiga extrema. Por quê? Esse sintoma da fadiga, do cansaço, da indisposição é também resultado da baixa produção de energia nas mitocôndrias. Isso pode ser corrigido através também de alguns suplementos, né? Então, o uso de coenzima Q10, o uso de metionina, que é um aminoácido, alguns suplementos como selênio. Então nós temos que nutrir o nosso corpo de tudo aquilo que ele precisa para se fortalecer e minimizar os efeitos que essa doença traz no seu organismo. Então essa é a dica de hoje. Tome cuidado com o uso do paracetamol. De preferência, assim, eu tenho preferência se eu for usar algum analgésico para o uso da dipirona, mas é claro que toda medicação tem efeito colateral, a dipirona também tem efeito colateral, mas ela não vai fazer esse mesmo efeito negativo, né, nas suas mitocôndrias e no seu fígado. Então, fique atento com essa dica de hoje. Até mais. Muito obrigada. Curta se você gostou e compartilhe se você achar que essa informação é útil para alguém.